Fala, guerreiros! Tudo bem com vocês? Sou o professor José Carlos Valério. Vou fazer hoje com vocês a questão 142 da prova amarela Enem 2020. Então, pega o seu material de anotações e vem comigo! Muito bem! Não deixem de curtir o canal. Ative o sininho para receber as notificações e vem para a questão. Então, a questão é a seguinte. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadrículo representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita, setinha para a direita, ou para cima, segundo o esquema a seguir. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então é o seguinte, o André quer sair da casa dele, chegar na casa do Bernardo, sem passar pela casa do Carlos, tá joia? Então vamos pensar o seguinte, ele pode fazer o seguinte caminho, ele pode fazer esse caminho aqui, né? Seguir aqui e chegar lá no Bernardo. Ou ele pode subir uma casa aqui, andar para a direita, subir mais uma, andar para a direita e chegar na casa do Bernardo. O que nós vamos pensar aqui? Nós vamos pensar o seguinte. Vamos contar quantas vezes ele vai andar para a direita, tá bem? E quantas vezes ele vai ter que subir. Então, para isso, se nós contarmos aqui, o que vai acontecer? Para a direita, ele vai ter que andar 1, 2, 3, 4. Independente do percurso dele, ele vai ter que andar 4 casas para a direita, tá bom? Então, vamos representar isso da seguinte maneira. Direita, 1, 2, 3, 4. 4 para a direita. Ele vai ter que subir 1, 2, 3. Então, para cima, para a direita e para cima, tá joia? Então, isso aqui representa um dos trajetos do André, tá bom? Podemos variar esse trajeto aqui, variar a posição dos trajetos, tá bem? Então, vai automaticamente variar a posição das letras. Então, como ficaria a solução dessa situação aqui? Nós temos aqui, na verdade, uma permutação. Só que, na verdade, é uma permutação com repetição de 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Então, vai ser permuta de quanto? De 7, né? 4 mais 3, 7, tomados 4, 3 a 3. Tá joia? Isso aqui, não sei se você está lembrado, vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Tá legal? Então, isso, por sua vez, vai ficar 7 fatorial, pode ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar no 4 fatorial. Esse 4 fatorial aqui eu vou repeti-lo, 4 fatorial, vezes esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, vai ficar 4 fatorial, simplificando com 4 fatorial. Posso simplificar 3 vezes 2 dá 6, simplifico esse 6. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 7 vezes 5 dá 35. Ou seja, o total de trajetos que ele vai fazer para sair da casa dele e chegar na casa do Bernardo será, respectivamente, 35. Só que esse 35 aqui está incluindo ele passar pela casa do Carlos também. Tá joia? Então, eu fiz todo o total de trajetos aqui possíveis. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer os devidos trajetos que ele pode fazer passando pela casa do Carlos, tá joia? Para chegar na casa do Bernardo. Vou deslocar um pouquinho para cima aqui.
ganhar espaço aqui para resolução, tá joia? Então, com isso, vamos ter... Então é o seguinte, agora nós vamos calcular o trajeto para ele sair da casa dele, passando pela casa do Carlos. Então vamos pensar primeiramente o seguinte, para chegar na casa do Carlos, o que ele vai fazer? Ele vai sair de A, né, aqui, vai andar 2 para a direita e 2 para cima, concorda? 2 para a direita e 2 para cima. Então, independente aqui do trajeto que ele for fazer, ele vai sempre subir 2 e andar 2 para a direita, tá joia? Então, no segundo caso aqui, vai ficar 2 para a direita e 2 para cima. Isso aqui vai implicar uma permutação de 4, 2 a 2, correto? 2 a 2, e o 2 se repete. Isso aqui, por sua vez, vai ser uma permutação de 4, 2 a 2, vai ser 4 fatorial sobre quem? 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ser 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né, que não precisa do 1. Embaixo é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então é 2 vezes 2. Vou cortar esse 2 vezes 2 dá 4. Com esse 4 vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Ou seja, para ele sair da casa dele e chegar na casa do Carlos, ele vai ter 6 possibilidades, tá bom? Agora nós vamos fazer a outra parte aqui, que é fazer o quê? Sair da casa do Carlos e chegar na casa do Bernardo. Para ele sair da casa do Carlos e chegar na casa do Bernardo, nós temos o quê? Nós temos aqui, vamos verificar aqui, fazendo em verde aqui. Ele vai ter que andar 2 casas para a direita, tá bem? E subir uma, concorda? Sair da casa do Carlos, chegar na casa do Bernardo, 2 para cima e uma para... Perdão, 2 para a direita e uma para cima. Então, nós vamos fazer direita e para cima. Isso aqui vai ficar permutação de 3 tomados 2 e 1. Isso aqui, por sua vez, vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. O 1 não influencia, né? 3 fatorial dividido por 2 fatorial vai ser igual a 3. Tá joia? Agora vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui o total de possibilidades 35. Depois, para ele sair da casa dele e chegar na casa do Carlos, 6. Para sair da casa do Carlos e chegar na casa do Bernardo, 3. Então, o que nós vamos pensar aqui? Nós vamos pensar o seguinte. Para ele sair da casa dele, o André sair da casa dele, chegar na casa do Carlos, da casa do Carlos chegar na casa do Bernardo, vai ser exatamente 6 e o 3. Aí eu pergunto para você, vai ser 6 vezes 3 ou vai ser 6 mais 3? Aí a resposta é o seguinte, sair da casa dele, chegar na casa do Carlos, depois, e sair da casa do Carlos, chegar na casa do Bernardo. Percebeu? São duas coisas acontecendo. Então, é uma e a outra. Então, é vezes, porque o e representa vezes. 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. Ou seja, são 18 possibilidades para ele passar pela casa do Carlos. Portanto, a nossa resposta vai ser o seguinte, vai ser o total, que é 35, menos o trajeto, as possibilidades dele passar pela casa do Carlos, que são exatamente 18. Então, a resposta vai ser igual a quem? A 17. 35 menos 18 dá 17. Tá joia? É uma questão bacana demais, é uma questão recorrente aí dos seus estudos, aí, imagino que você já fez alguma coisa parecida, e é isso aí, tá joia? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.